paz. Deus abençoe você, que bom que você está aqui. Quero primeiramente agradecer o pastor Carlinhos, Glorinha, a liderança dessa igreja, o privilégio de poder voltar aqui, Estivemos aqui ano passado, foi uma bênção e para a glória de Deus estamos aqui novamente para receber do Pai. E eu louvo a Deus por essa conferência, porque quando nós falamos de paternidade, isso não é um modismo no meio gospel. Paternidade é um ambiente espiritual. E nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que prepara ambientes para manifestar aquilo que está no coração dele. Quando Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, fala que ele criou um jardim. E esse jardim era um ambiente de encontro, um lugar de comunhão, um lugar aonde ele vinha todos os dias estar com o homem, falar face a face. Esse era o ambiente antes do pecado. Só que nós sabemos da história, conhecemos e sabemos que por conta do pecado essa comunhão ela foi rompida, ela foi quebrada, mas em momento nenhum Deus deixou de ser o Pai. Se a gente olhar, depois que a Eva e depois Adão provam do fruto, repara que a Bíblia relata que Deus está novamente naquele ambiente. Quem não estava lá era o homem. Quem não estava lá era o casal. E Deus, claro que era sabedor de todas as coisas. Só que ele fala: Adão, onde estás? E o que Adão responde para Deus? Eu estava nu, eu estou nu, e por conta disso eu tive medo e me escondi. Ali nasceu a orfandade, quando o homem sai da sua posição. Mas Deus nunca deixou de ser pai. Ele não saiu do jardim. Ele estava lá no lugar de encontro. Quem saiu foi o homem. E nós nascemos nessa condição, afastados da presença de Deus. Paulo fala que porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas o Pai nunca desistiu dos seus filhos. E para resgatar-nos, Ele nos entregou Jesus. Jesus, através do seu sangue, Ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos dá acesso à presença dEle, a este ambiente. E através de Jesus, como bem disse o pastor, Ele nos apresenta a Deus como Pai. Então, quando falamos em paternidade, nós estamos falando de um ambiente espiritual, um ambiente onde precisamos, pela fé, acessar para desfrutar de tudo aquilo que o Pai reservou para os seus filhos. A paternidade é um ambiente onde nos oferece cura, adoção, aonde nos oferece restauração, comunhão. O Pai chama seus filhos à mesa. Pai é aquele que dá destino aos seus filhos. Dar destino é dar uma direção, dar uma palavra que vai nortear as nossas vidas. E o meu desejo nesta noite é ser apenas um canal para que o Pai possa trazer uma palavra que venha trazer destino ao teu coração, que venha trazer destino à tua existência, que venha trazer luz aos teus caminhos. Que nesta noite a paternidade de Deus venha sobre as nossas vidas.
e venha nos direcionar, venha nos capacitar, venha nos envolver e venha nos colocar no centro da vontade daquele que fez todas as coisas e que fez a mim e a você para um propósito. A sua vida, ela foi criada para um propósito. E nós só seremos realmente felizes quando vivermos este propósito na presença de Deus. E para conhecer este propósito, eu preciso estar com o Pai. Eu preciso conhecer o Pai. Eu preciso andar com o Pai. Eu preciso conhecer o coração do Pai. Nessa noite, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Ele deseja falar conosco sobre permanecer para frutificar. Abra comigo em João capítulo 15. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 15. Eu estarei lendo na versão revista e atualizada. João, capítulo 15. A partir do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Amém. Eu quero declarar essa palavra sobre a igreja, em nome de Jesus, que será uma igreja onde o nome do Pai será glorificado, porque aqui será uma igreja de muitos frutos. Você vai dar muitos frutos. Você será um ramo frutífero da videira. Você será aquele que vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Amém. Só que Jesus, Ele nos dá um caminho. E Ele nos aponta aqui. Você já percebeu quantas vezes, do versículo 1 até o versículo 8 que nós lemos, houve um verbo que nós repetimos várias vezes? Qual deles? Qual que foi? Permanecer. Jesus, Ele quer nos falar conosco nesta noite a partir desta palavra. O que Jesus deseja falar comigo e com você através da necessidade de permanecer? A palavra permanecer, ela vem do grego e significa meno. Que significa o quê? Se você for olhar no dicionário, permanecer significa continuar sendo,
prosseguir existindo, conservar-se, ficar, persistir. Se a gente for olhar o sentido bíblico da palavra permanecer, é ter uma conexão contínua, íntima e duradoura com Cristo e a sua palavra. Permanecer é ter uma conexão íntima, profunda e contínua, duradoura com Cristo e com a sua palavra. Isso significa que vai muito além do que uma visitinha rápida. Você concorda comigo? Estar conectado é muito além de um breve contato. Estar conectado vai muito além de um relacionamento superficial. Permanecer na Bíblia é uma escolha consciente, voluntária. Vai depender de você, meu irmão, para permanecer. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que Jesus faz, aquilo que nós não podemos fazer. Nenhum de nós seria bonzinho o suficiente para ser salvo. Por isso, Ele nos resgatou através do seu sangue, na cruz do Calvário. Ele nos ofereceu um caminho de redenção. Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Ele nos adotou como filhos. Isso não estava na minha condição nem na sua. Mas existem coisas na nossa caminhada espiritual que dependem de nós. E uma delas é permanecer. É necessário que o seu coração deseje permanecer. É necessário que você tenha essa vontade. Como que eu posso então permanecer naquilo que Deus me colocou? Através da obediência, através da comunhão com Ele, através da fé e da busca pela sua presença. Jesus nos abriu o caminho, mas eu preciso desejar andar por ele. Jesus me deu acesso à presença do Pai, mas eu preciso desejar a presença do Pai. Jesus já me cobriu com o sangue e me tornou santificada. Me tornou liberta, quebrou da minha vida todas as maldições. Mas eu preciso desejar me relacionar com o Pai. Isso depende de mim, depende do meu coração. Sabe por quê? Você já se relacionou com uma pessoa que falava com você só por obrigação? Só para cumprir um protocolo? Não é chato? Deus não quer isso. Deus se apresenta como Pai e através de Jesus Ele formou uma grande família. Uma família de muitos irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa é seu irmão, é sua irmã de sangue. Você sabia? Porque o sangue que te comprou, comprou essa pessoa também. Então é sua irmã, é seu irmão de sangue. O sangue de Jesus nos cobriu. Agora Deus deseja que os seus filhos se cheguem até Ele por uma ação de amor voluntário, por desejar isso. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nesta noite:
Jesus, através de João capítulo 15, está nos chamando a atenção sobre a necessidade de permanecer. Em vários aspectos que nós vamos falar. Mas a primeira coisa que eu quero que você guarde: permanecer só depende de você. É algo que você precisa desejar. Uma outra coisa que esse texto nos fala: que o Pai é o único que cuida da videira. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, a fonte de vida, aquele que nos sacia, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele que nos ampara. E ele apresenta: olha, o Pai é o agricultor, é aquele que cuida da videira. Então existe alguém, porque ele coloca: eu sou a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. E ele fala: o Pai é o agricultor. Nessa dinâmica, eu quero dizer para você: existe alguém que cuida da tua vida. O agricultor cuida de você. Você não está sozinho, você não está desamparado, tem alguém que cuida de você. E nada mais do que o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é aquele que cuida de você, que te assiste nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus momentos de dor, de tristeza, onde você pensa que não tem mais força, que não tem condição de continuar. Quando isso bater a tua porta, lembre-se: há alguém no céu que cuida de mim. É o grande agricultor, ele cuida da minha vida, porque ele é aquele que cuida da videira e eu faço parte da videira. Através do sangue de Jesus, nós somos um com ele. Aleluia! Outra coisa que esse texto aqui nos fala: que dando frutos ou não, todos nós passaremos pela poda. Você já se deu conta disso? Versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, o que ele faz? Limpa. Para quê? Para que produza mais frutos ainda. A vida de um filho de Deus é um crescimento constante. Hoje você está produzindo frutos. Ele vem e com a poda é para que você produza mais frutos ainda. Frutos em excelência, frutos em abundância. Então, uma coisa que eu e você precisamos ter consciência: o Pai virá me podar. Existem coisas na minha vida que vão ser cortadas. O que é uma poda? Você já podou uma planta? Né? É você ir lá com a tesourinha, dependendo da árvore, com um tesourão, e vai lá e o que faz? Corta as folhas secas, corta aquilo que está velho, corta aquilo que está seco, corta aquilo que está desalinhado. As irmãs aqui, algumas aqui devem gostar de plantas, não gostam? Deve ter plantas em casa. Quando a gente vê aquela plantinha esmirradinha, feia, amarela, o que a gente faz? A gente vai lá e corta. Esses dias lá em casa nós temos muitas plantas. E eu tenho uma planta linda. Ela tem uma folha verde, muito bonita. E somente no mês de agosto e setembro ela solta um pendão e cada pendão sai 5 flores brancas. Eu não sei se é lírio, eu não sou muito boa de nome de planta não. Mas é muito linda essa planta. Só que houve um tempo que eu olhei para ela
E ela estava completamente manchada, murcha, e suas folhas estavam doentes. E eu falei, eu vou perder essa planta. Eu fui lá com a tesoura, cortei, e quem via parecia que eu estava matando ela. Ela ficou feia, raquítica. Mas sabe o que aconteceu com a planta? Ela ganhou força, ela revigorou. E aquilo que tinha, não sei se era pulgão, se era fungo, alguma coisa, acabou. E ela ganhou uma nova vida. O pai, como um agricultor, ele vai olhar para você. E ele vai te examinar. E vai ter coisas na sua vida que ele vai falar, isso aqui precisa sair. Porque isso aqui está te adoecendo. Isso aqui está tirando a tua força. Isso aqui está ocupando demais o teu tempo. Isso aqui está afastando você da minha presença. Isso aqui está tirando você do centro da minha vontade. Ele, como um agricultor, ele vai lá e poda. Deixa eu falar uma coisa. A poda do agricultor não é para te machucar, mas é para te aperfeiçoar. Se você está produzindo frutos, Ele quer que produza mais ainda. O pai deseja a saúde dos filhos. O pai deseja o crescimento dos filhos. O pai deseja o desenvolvimento da sua vida em todas as áreas. E por isso, existem coisas que o pai precisa cortar de nós. Tem coisa que está ocupando demais o nosso tempo. E ele vai lá e vai falar, olha, tira, corta. Talvez é o seu tempo no celular. Seu tempo na internet. Talvez estar compromissado demais com aquilo que ele não colocou na sua vida. E o agricultor vai e corta. Existem coisas que precisam ser removidas. Precisamos às vezes nos libertar daquilo que está tirando as nossas forças. Hebreus no capítulo 6, versículo 1. O escritor aos Hebreus, ele fala que nós precisamos nos arrepender das obras mortas. Existem coisas que estão mortas na nossa vida e que precisam ser retiradas. Sabe? Eu não sei se você já parou para observar uma planta. Essa aqui não, porque essa aqui eu sei que ela é bonitinha assim, porque ela foi arrumada. Mas uma planta natural, eu estou lá em casa com uma azaleia. E eu não vou passar, ela está florida demais, agora é a época de florir, né? Mas só que tem um galho que despontou e está assim, ó. Totalmente desconectado do restante da planta. E eu só estou esperando passar o tempo e vou lá cortar. Sabe, existem coisas na nossa vida que às vezes é um galho que começa a despontar para uma direção contrária. Quando a gente começa a falar assim, deixa eu fazer isso aqui do meu jeito. Aí a gente começa a crescer para uma direção que Deus não quer. E isso começa a tirar a gente do foco, da direção, do centro da vontade de Deus. Aí o agricultor, como um grande pai, ele vem e faz o quê? Corta. Existem coisas
que ainda que o nosso coração esteja com as melhores das intenções, mas deixa eu falar uma coisa com você. Coisas da nossa vida que não foram geradas em Jesus, não foram geradas no Espírito Santo, são obras mortas em nós. Mesmo que aparentemente sejam coisas boas, mas se não foi Jesus que colocou na nossa vida, é uma obra morta e precisa ser cortada. O agricultor é aquele que vai trazer alinhamento através da poda. É aquele que vai tirar da minha vida aquilo que está torto e me colocar no centro da vontade do querer dele para mim. Porque um crente comprometido é um crente que dá fruto. O ramo comprometido com a videira é aquele que produz frutos. E o Pai, quando olha para mim, quando olha para você, Ele deseja ver frutos. Por quê? Jesus, numa outra passagem, em Mateus, Ele fala que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Você quer conhecer um pé de laranja? É muito mais fácil olhar o fruto ou olhar a folha? O fruto. Eu ainda sou arriscada a falar que ainda é uma mexerica, mas eu chegando pertinho, né, com meu óculos, não, é laranja. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Quando você produz frutos, você se parece com aquele que gera fruto em você. E através dos seus frutos, o mundo conhecerá o Pai. Entende porque Deus deseja que você produza frutos? Porque é através da sua vida que esta cidade conhecerá o Pai. É através da sua vida que o seu ambiente de trabalho será tocado pela presença do Pai. É através da sua vida que a sua família pode conhecer o Pai. Porque elas olharão para os frutos da sua vida e vão falar: ele é diferente, essa mulher é diferente, tem algo que eu quero, tem algo que é vivo, tem algo que eu não me encontrei em outro lugar, eu também quero isso. Por isso nós precisamos produzir frutos. Quando a gente fala de fruto, não é apenas trabalho aqui dentro da igreja. Produzir frutos é fruto de santidade, meu querido. É falar diferente. Quando todo mundo está xingando, você está glorificando. Quando todo mundo está murmurando, você está profetizando. Quando todo mundo está maldizendo, você está abençoando. Produzir frutos é frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos de vida. É isso que o Pai, ao olhar para nós, Ele deseja encontrar. Mas para que eu produza frutos, eu preciso estar disposta a ser podada por Ele. Por isso que o nosso tempo aqui na terra é apenas um tempo de preparo. Ele está nos preparando para a eternidade, para estarmos com Ele, onde receberemos a recompensa eterna. E isso não pode sair do nosso coração. Porque a grande estratégia de Satanás é distrair a nossa atenção com aquilo que é temporário. Você já se deu conta como que a gente gasta o nosso tempo, a nossa atenção, as nossas forças com aquilo que é terreno? E nos esquecemos muitas vezes do aquilo que é temporário. E nos esquecemos muitas vezes daquilo que é eterno.
Quer ver um exemplo? Existe algum ferro velho por aqui? Tem, né? Tem. Se você passar lá, tem vários carros enferrujados, quebrados, amassados, que foram jogados no lixo. Ferro velho é isso, é lixo. Mas um dia, eles foram novos, estavam numa loja, e houve homens e mulheres que se sacrificaram o seu tempo, o seu lazer, o seu tempo em família, sacrificaram a sua saúde, as suas economias, para poder adquirir um daquele. E depois, no que deu? Lata velha, ferro velho. Você já se deu conta que às vezes o nosso coração está tão envolvido com aquilo que vai passar e nos esquecemos daquilo que é eterno, daquilo que realmente importa? Repara comigo no versículo 2. Olha o que Jesus está falando. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra. Deixa eu falar uma coisa com você. Sempre que Jesus quiser cortar algo na sua vida, Ele vai te dar uma palavra para isso. A primeira poda de Jesus é através da sua palavra. Agora, quando eu endureço meu coração, quando eu endureço e tampo os meus ouvidos para não obedecer aquilo que Jesus já está falando comigo através da sua palavra, aí o agricultor vem e toca na circunstância da minha vida. Para te castigar? Não, é por amor. O Pai ama. Como agricultor, como pai, Ele corta. Ele não quer que os seus filhos se percam. Ele não quer que a gente se distraia. Ele não quer que a gente perca tempo com aquilo que não é para a gente. Então Ele vem e corta. Uma outra coisa que Jesus fala através desse texto no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Uma coisa que eu e você precisamos ter consciência: eu não consigo fazer nada sem Jesus. Tudo que eu faço não são meus talentos, não é a minha inteligência, não é nada disso, não é minha influência, meus títulos, nada. Sem Ele nada podemos fazer. Sem o Pai, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Se Ele não nos permitisse estarmos vivos, nem aqui estaríamos. Então, uma coisa que você e eu precisamos guardar no nosso coração: o Pai, Ele virá para nos podar, Ele virá para cortar algo da nossa vida. Porque uma coisa é para essa finalidade, a poda de Deus, a poda do Pai, é nos permitir ter a melhor vida que nós poderíamos ter. Eu vou repetir. Quando o Pai, Ele vem podar você e a mim, é para nos permitir ter a melhor vida que nós poderíamos ter.
porque eu não vou conseguir ter essa vida. Você não vai conseguir ter essa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele vai falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as podas do agricultor, inclusive as podas do pai. Seguir uma vida com Jesus, andar, fazer parte da videira, é muito mais do que ter uma boa frequência aos cultos. Quando Jesus fala permanecer em mim, aí vamos lembrar do início da mensagem. Permanecer é o quê? Ficar, habitar, insistir. Não é isso que nós falamos? Continuar sendo. E permanecer depende de quem? De nós. Jesus nos dá uma direção: permaneça. Mas eu só vou permanecer se eu quiser. Jesus fala: olha, se você permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. E existem várias promessas aqui, que a gente vai estar falando de algumas delas. Mas uma coisa que eu quero que fique no seu coração: permanecer depende da sua vontade. Ele nos aponta o caminho, mas eu preciso andar por ele. Amém? Versículo 7. Olha a grandeza desse versículo. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que está dizendo a palavra? Pode ler, todos juntos. Você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Você já se deu conta que quem está prometendo isso é Deus? E não é qualquer promessa? Só que existe uma condição: permanecer nele e permanecer na palavra. Então, quando eu estou nele e eu estou na palavra, eu só vou desejar aquilo que ele tem para mim. Eu não vou pedir: eu quero um carro do ano. Está escrito na palavra, Deus vai me dar. Ele diz que eu posso pedir qualquer coisa que Ele vai me dar. Deus não está satisfazendo capricho de filho mimado, não é isso. Mas um filho obediente sabe o que agrada o pai. Um filho que se relaciona com o pai conhece o coração do pai. Então, o nosso desejo, as nossas motivações, elas estarão alinhadas ao Pai, ao propósito do Pai. O que Jesus está falando aqui? Olha, se permanecerdes em mim, permanecer é o quê? Habitar, ficar, viver, andar em continuidade. O Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, aquele que faz do Senhor a sua morada, terá todos os desejos atendidos. Isso não significa caprichos, mas significa que não terá falta de nada. Por isso que o salmista declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele estava dizendo isso, ele estava: o Senhor é aquele que cuida de mim, é com Ele que eu ando, é nele que eu habito,
É nele que eu me satisfaço, por isso de nada tenho falta. Agora, você já se deu conta quantas vezes que Jesus está falando sobre a palavra permanecer? Vocês viram quantas vezes que nós lemos? E se a gente continuar o capítulo 15, nós vamos encontrar outras vezes Jesus falando sobre a necessidade de permanecer. Sabe por que Jesus estava nos chamando a atenção neste capítulo? Porque a grande dificuldade humana é permanecer no seu propósito. A inconstância é o grande mal da humanidade. Todos nós somos afetados por isso, pela inconstância. O que é a inconstância? É aquela vida como uma gangorra, interminável, imprevisível. Você já deve ter ido no parquinho quando criança, ou pelo menos já deve ter levado seu filho, seu sobrinho ou seu neto para brincar. Naquele brinquedinho que fica cada criança numa ponta, e ora um está em cima, o outro está embaixo, não é assim? Gangorra, isso aí, na gangorra. Exatamente. A inconstância, ela pode ser representada por esse brinquedo. A gangorra. Ora estamos lá em cima, dando glória a Deus, aleluia. Pastor, pode contar comigo. Pastor, olha, agora eu sei, agora eu quero, agora ninguém me para. E na semana seguinte, eu estou lá embaixo novamente. Ah, meu Deus. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu estou acabado, estou destruído, eu não tenho forças nem para andar. Sabe, aquela vida marcada por altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A inconstância, ela só tem um resultado na nossa vida. Ela vai nos impedir de colher os frutos da persistência. E deixa eu falar uma coisa para você. A persistência é a marca dos conquistadores. Então, a inconstância, ela vai impedir você de avançar. A inconstância vai impedir você de crescer. A inconstância vai impedir você de alcançar as promessas de Deus para a tua vida. Porque ora você está lá em cima, mas ora você está aqui embaixo. Uma hora você acredita, outra hora você duvida de tudo. Uma hora você está glorificando, outra hora você está murmurando. Existe uma definição que não foi feita por mim, mas eu quero ler para você sobre a inconstância. A inconstância frustra as pessoas boas de boa vontade, embriaga o valente, ela enferruja a têmpera do herói e mata o gesto nobre, conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o prêmio das conquistas. É mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. A inconstância, ela só vai atrasar a tua vida. E muitas vezes o diabo não vai tirar você desse lugar. Ele só não quer que você conquiste. Ele não quer que você avance. Ele não quer que você assuma territórios espirituais.
Ele não quer que você cresça espiritualmente. Ele não quer que você cresça no conhecimento da palavra, que você se desenvolva na presença de Deus. Então Ele vai investir contra a tua vida para gerar inconstância, para fazer você ficar na gangorra. Uma hora você está bem, 2 dias depois você está lá embaixo. Aí passa um tempão, outra hora você se recupera, ui, consegui. Daqui a pouco você esmorece de novo. A inconstância, se você for olhar no dicionário, é a característica de alguém desprovido de constância. Ou seja, muda de ideia com facilidade. E por conta disso não é confiável. E por conta disso também, pessoas inconstantes não crescem. Você confiaria algo precioso nas mãos de uma pessoa que não é constante? Você colocaria algo de muito valor nas mãos de uma pessoa que hora ou outra muda de opinião? E que você não sabe como ela vai estar naquele dia? Existem coisas, meu irmão e minha irmã, que já foram conquistadas na cruz do Calvário. Todas as coisas já nos foram conquistadas na cruz do Calvário através do sangue de Jesus. E todas essas coisas já foram disponíveis para os filhos de Deus. Porque a palavra nos fala que em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos. E como filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, existe uma herança para mim e para você. Existe uma herança para esta igreja. Mas nós só podemos acessá-las se nós permanecermos. A inconstância não vai me permitir tocar nessa herança. A inconstância não vai me permitir acessar esse ambiente. Como saber se eu sou inconstante? Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, só pensa. Você já deixou de cumprir uma promessa porque desistiu no meio do caminho? Só pensa. Uma outra coisa. Você já se propôs a ler a Bíblia toda e não conseguiu sair do livro de Êxodo, por exemplo? Você já começou algum curso, algum projeto na sua vida e desistiu antes de concluí-lo? Quer ver uma coisa? Você já começou na academia e desistiu antes de vencer a 2ª mensalidade? Olha Deus falando. Deixa eu falar uma coisa com você. A inconstância é a marca de um órfão. Por isso Jesus nesta noite Ele quer acabar, liquidar, exterminar do nosso meio toda a inconstância. Porque aqui se reúnem filhos e filhas de Deus. Então todo traço de orfandade na nossa vida precisa ser aniquilado. E nessa noite o Senhor deseja aniquilar a inconstância
da sua caminhada. Em nome de Jesus, esses altos e baixos vão acabar. Projetos que foram abortados na sua vida vão acabar. Aquilo que não foi concluído, situações inacabadas, situações que você começou e não conseguiu concluir. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida toda orfandade, toda inconstância, toda instabilidade sendo retirada da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que bloqueia a tua caminhada será retirado em nome de Jesus. Ninguém ficará pelo caminho, ninguém ficará no meio do caminho. Você não ficará no meio do caminho, em nome de Jesus. Talvez você nesta noite olhe para trás e fale: tanta coisa que eu já comecei e não consegui concluir, tanta coisa que eu já tentei, tantos projetos que eu já comecei e eu não consegui concluir, tantos sonhos que foram abortados. Olha, quando eu orava para Deus me dar uma direção do que Ele queria falar neste lugar, Ele trouxe ao meu coração de que existem pessoas aqui que estão colecionando frustrações, que começam, mas não concluem, que param no meio do caminho, param pela dúvida, pelo medo, por falta de força, porque acham que não vão dar conta, que são incapazes, que não conseguem concluir. E isso em todas as áreas, na área espiritual, na área financeira, na área profissional. Existem pessoas aqui que não conseguiram concluir cursos, estudos, não conseguiram levar até o fim uma profissão, não conseguem ter uma constância nem mesmo em ambientes de trabalho. Vivem de tempos em tempos em trabalho, de trabalho em trabalho, e não sabem: Senhor, eu não sei o que acontece comigo, mas de tempos em tempos eu não consigo parar em lugar nenhum. O inconstante não consegue ter raiz. O inconstante, ele não consegue ter firmeza. Eu creio que não foi à toa que você está aqui nessa noite, porque Jesus, Ele deseja tirar essa instabilidade da tua vida, porque a instabilidade desagrada o coração do Pai, a instabilidade desagrada a Deus, porque a inconstância mata o crescimento, e todo pai deseja que os seus filhos cresçam, saudáveis, fortes, sejam vigorosos, viçosos, realizados, homens e mulheres fortes. Quando Deus olha para você como pai, Ele não olha para a condição que você está, mas para aquilo que você pode se tornar nele. E por isso Ele declara palavras sobre você. Ele sabe o destino, o lugar que Ele quer te colocar, mas a instabilidade tem te impedido nessa jornada. A instabilidade, a inconstância, ela tem te impedido de alcançar o que Deus já propôs para você, já colocou no teu caminho. E é nesse ponto que o diabo está ganhando força. Mas em nome de Jesus, nós declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que ele não vai mais tocar. Ele não vai mais tocar e não vai lançar mais os seus dardos contra a nossa vida. Porque a nossa inconstância, ela é vencida na cruz. A nossa instabilidade, ela é vencida na cruz. Abra comigo em Tiago capítulo 1. Por favor. Pastor, já estou terminando. Tiago, capítulo 1. Versículo 7.
e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem é esse que não vai alcançar nada diante de Deus? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Existe um pastor chamado Erwin McManus. Ele é um pastor numa grande igreja em Los Angeles. Ele disse a seguinte frase: a verdadeira tragédia não é morrer, mas é não viver a vida que Deus planejou para mim. Só que Jesus está nos falando através de Tiago que a inconstância não nos permite alcançar. Existem coisas, meu irmão e minha irmã, disponíveis para você, mas a inconstância tem nos impedido de alcançar. Por isso, nesta noite, eu quero dar algumas chaves para você. Salmo 119. As 5 chaves da constância. Salmo 119, versículo 112. A partir do versículo 112. Eu vou ler do 112 ao 114. Salmo 119, diz assim: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra eu espero. As 5 chaves da constância estão aqui. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você receba isso no teu espírito. A primeira chave é a decisão. Olha o que o salmista fala no versículo 112. Induzo o coração. Induzir o coração é decidir. É algo que você vai fazer consciente. Eu decidi no meu coração. E algo intencional. Ou seja, eu entendo o que eu estou fazendo. Então, a primeira chave para termos constância na nossa vida, em todas as áreas, é a decisão. Eu decido no meu coração ser constante. Eu decido no meu coração permanecer. Eu decido no meu coração permanecer nele. E as palavras dele vão permanecer em mim. Como disse João capítulo 15. Uma outra chave da constância é a consistência. Olha o que o salmista fala: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Isso significa constância. Eu decidi no meu coração e eu decidi isso até o fim. Isso significa firmeza, isso significa estilo de vida, isso significa, meu irmão, que o seu comportamento vai mudar. Você vai ser firme nos seus propósitos, você vai ser firme nas suas escolhas, você vai ser firme no seu posicionamento com Deus. Sabe por quê? O seu comportamento diz a verdade sobre você. Não são as suas palavras.
A gente pode ter um discurso muito bonito, mas o nosso comportamento nos denuncia. A gente pode falar muita coisa, prometer muita coisa, impressionar com muita coisa. Mas é o comportamento que anuncia a verdade sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, você vai decidir no teu coração. Em nome de Jesus, você vai ser constante no teu coração até o fim, para sempre. Agora, uma outra chave. Espera aí que o vento virou aqui. Outra chave. Vamos lá. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Aborrecer a duplicidade. Eu vou detestar aquilo que é duplo, ou seja, guardar a lei, guardar a palavra, vai exigir de mim um esforço. Então a terceira chave é preço. Eu preciso estar disposto a pagar o preço. Eu preciso estar disposto a pagar o preço em decidir, em ser constante e em guardar a palavra. Isso vai me custar algo. Isso vai me custar abrir mão de algo. Isso vai me custar tempo. Isso vai me custar esforço. Isso vai me custar algo. A quarta chave. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Onde você se refugia nos tempos de adversidade? O salmista falou: tu és o meu esconderijo, tu és o meu escudo. A quarta chave da constância é fazer do Senhor o nosso abrigo. Nós não podemos buscar a solução em outra fonte. Nós não podemos buscar em outro lugar, nem em outra pessoa. Nos momentos de tribulação, é nele que eu tenho que me refugiar. Nos momentos de dor, é para ele que eu tenho que correr. Nos momentos de luta, de adversidade, de afronta, é aos pés dele que eu tenho que correr. Ele é o meu abrigo. Ele é o meu refúgio. A minha torre forte. O meu esconderijo. O meu abrigo. O meu escudo. E a quinta e última chave da constância está aqui no versículo 114. Na tua palavra eu espero. A quinta chave é a esperança. Esperar na palavra. O salmista sabia onde esperar. É impossível aquele que se refugia e espera pela palavra ser inconstante. É impossível. A esperança no lugar certo nos coloca em movimento. Coloque a sua esperança nele. Ele é o que pode trazer sobre você, sobre a minha vida, a estabilidade e nos ajudar a permanecer naquilo no qual nós fomos chamados a permanecer. E nesse espírito
debaixo dessa palavra, eu quero que você feche os teus olhos e medite no teu coração sobre todos os traços de inconstância, de instabilidade. Tente se recordar de todos os projetos inacabados, sonhos que foram abortados, situações que não foram concluídas na sua vida. E quantas frustrações que você carrega. Um ambiente de paternidade é um ambiente de cura. Um ambiente de paternidade é um ambiente de restauração, de alinhamento. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Posso, pastor? Ministério de Louvor, por favor, me ajude. Nós vamos ter um momento agora de ministração. Nós estamos num ambiente de paternidade. O tema desta noite era permanecer para frutificar. Para permanecer, toda inconstância precisa sair do nosso meio. Toda instabilidade precisa ser retirada da nossa vida. Porque a inconstância, ela me impede de crescer. Ela me impede de prosseguir, de alcançar os sonhos de Deus, as promessas de Deus, os projetos de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você esteja nesse momento refletindo na tua existência, na tua vida. Não é para você pensar, poxa, fulano podia estar aqui. Não, é você que está. É com você mesmo. E não foi à toa que Jesus te trouxe aqui. Jesus nos trouxe aqui para uma poda. Para tirar coisas velhas. Obras mortas precisam ser retiradas da nossa vida para que o novo venha. Uma nova brotação. Ao cheiro das águas brotará. Essa é a promessa. Mas o velho, o que está seco, o que está esmirrado precisa sair. Precisa ser retirado, aquilo que está aniquilado precisa ser cortado. Aquilo que está tirando as forças precisa ser cortado hoje. Aquilo que está trazendo distração, que faz com que a minha vida esteja crescendo para uma outra direção, porque num dado momento da minha vida, eu falei, eu vou fazer do meu jeito. A poda hoje é para mim e para você. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito. A minha vida pertence ao Pai. Tudo pertence ao Pai. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Mas eu quero desafiar a você. Se esta palavra tocou no teu coração de alguma forma, eu queria que você viesse até aqui à frente numa atitude de fé, como um ato profético, se expondo ao Pai. Não é para mim. Não é para nenhum homem ou nenhuma mulher que possa orar por você. Mas você se colocando, Senhor, eu quero que a inconstância seja retirada da minha vida. Eu quero que a instabilidade saia do meu coração. Eu quero que a minha jornada a partir de hoje seja transformada pelo poder da Tua palavra. Que esta palavra seja uma palavra profética, uma palavra rema no Teu coração, no Teu espírito, para que toda marca de orfandade seja aniquilada do nosso meio, seja aniquilada da nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Toda inconstância que tem impedido o Teu crescimento, que tem aniquilado toda a sua trajetória, que tem tirado as suas forças,
enquanto louvamos ao Senhor, eu quero te convidar a vir até aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei. Tudo que achei que eu queria é bem menor do que conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Não vai mais te definir. Se você ainda está no teu lugar, é tempo de você vir. Venha, dê um passo de fé e diga: Senhor, com esse ato de vir até aqui à frente, eu quero que isso seja um divisor de águas na minha vida. A inconstância não vai mais me definir. Altos e baixos, momentos de incredulidade, de murmuração, momentos onde eu já perco a minha comunhão contigo e já não sei mais nem quem eu sou. Toda essa inconstância, essa instabilidade que tem atrapalhado a sua trajetória, meu irmão e minha irmã, isso não pode permanecer na tua vida. Isso não pode, mas é assim mesmo, são os problemas da vida. A palavra de Deus fala que o justo, ele não se move pelas circunstâncias. O justo, aquele que foi lavado, comprado e marcado pelo sangue de Jesus, o justo viverá pela fé. Ele se move por uma convicção
daquilo que ele é, daquilo que ele carrega, da identidade que ele tem, da marca que ele foi marcado, daquilo que ele carrega na sua vida, na sua pessoa. E a inconstância não faz parte dessa marca. A instabilidade não faz parte. Isso é resto da nossa natureza caída. Isso tem sido a presa onde Satanás tem impedido o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Existem homens e mulheres aqui que foram chamados para voar em Deus. Existem homens e mulheres aqui para alcançar e para realizar coisas grandes em Deus, mas que não têm conseguido pela timidez, pela vergonha, pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade. Mas em nome de Jesus, dê o seu passo de fé nesta noite, porque a promessa declara que aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquela que eu fiz. Jesus declarou isso. Então, em nome de Jesus, você que deseja sair da condição que você está, você que não quer mais viver esses altos e baixos, essa inconstância, essa instabilidade, essa incerteza, ainda há tempo para você vir. Venha e dê numa atitude de fé e diga: Senhor, eu estou aqui diante do teu altar, eu estou na tua presença, porque eu quero tomar uma atitude diferente. Eu estou tomando a minha atitude hoje. Eu estou dando esse passo. Eu estou dando esse passo na direção do Senhor, para ser marcado pela tua paternidade. A paternidade de Deus, ela nos marca, ela nos dá uma identidade. O pai é aquele que dá identidade para o filho, e a sua identidade é uma identidade de filho, não é uma identidade de órfão. Por isso, em nome de Jesus, não tenha dúvida, o momento é agora, o tempo é agora. Venha, porque é agora. É a hora de você falar: minha vida não vai mais ser a mesma, a minha caminhada não vai ser mais a mesma, eu não serei mais o mesmo. Eu quero agir diferente, eu quero me movimentar de maneira diferente, eu quero acessar o ambiente de paternidade numa outra esfera, com outro entendimento, numa nova dimensão. Em nome de Jesus, o momento é hoje, o momento é agora. Perceba a movimentação espiritual que há nesse lugar. Existe uma movimentação espiritual neste lugar. O ambiente de paternidade é o ambiente da poda, aonde o pai vem e vai cortar coisas velhas. Existem coisas velhas sendo retiradas da sua vida hoje. Existem coisas velhas sendo removidas da sua vida hoje. Existem coisas velhas sendo retiradas, e o novo é o novo. A paternidade de Deus é um ambiente onde o novo é derramado. Estejam declarando, profetizando sobre a vida desses homens e mulheres aqui na frente.
te